Olá, neste momento vou falar sobre outras testemunhas que também representam um perigo para a genuína fé cristã. Nesse momento vou falar do movimento das Testemunhas de Yehoshua. É um movimento que foi fundado em 1987 em Curitiba, Paraná, por Ivo Santos de Camargo, o qual afirma nunca haver pertencido a uma igreja evangélica, mas que já visitou algumas delas. Ele diz que recebeu uma revelação de Deus sobre a pronúncia exata do tetragrama, as 4 consoantes do nome divino, que são Yud Rei, Vav Rei, e que esse é o mesmo nome do Salvador. O que há de comum entre seus membros e os demais grupos religiosos heterodoxos é que negam a doutrina bíblica da Trindade e são exclusivistas, além de sua marca distintiva, o nome Yehoshua em lugar do nome Jesus. Eles dizem que o nome Jesus não é o nome correto do Filho de Deus, e que sim o nome Yehoshua, que no hebraico significa aportuguesado Josué. Esse é o nome correto do Messias Jesus. A palavra Jesus vem do grego Jesus. Então nós cremos que simplesmente pronunciar o nome de Jesus como Yehoshua não quer dizer que melhora o poder de Deus, ou que Jesus fica sem poder se o nome dele não for pronunciado na forma hebraica. Isso é uma das características dos judaizantes, daqueles que se dizem muitas vezes judeus messiânicos, que querem fazer confusão na mente dos fiéis, como a heresia galacionista fez confusão no tempo do apóstolo Paulo. As crenças desse movimento, eles creem que o nome Jesus ou Jesus Cristo é o número 666. Olha só a ideia deles. Eles dizem que o nome Jesus ou Jesus Cristo é o número 666 da besta do Apocalipse e uma abominação. Dizem que é o paganismo do catolicismo romano. O nome que veio do céu, afirmam, é Yehoshua, que teria sido substituído por Jesus. Um deles afirmou, numa entrevista telefônica, ser filho direto da revelação, dizendo com isso que recebeu sua ordenação diretamente de Deus. Todos esses que aparecem com novas doutrinas e dizem que receberam diretamente de Deus, nós devemos ficar com a orelha em pé com essas pessoas, porque com certeza já estão aparecendo como novos movimentos com doutrinas estranhas e que, ao invés de fortificar a fé dos fiéis, traz grandes prejuízos teológicos para a vida das pessoas, porque os ensinos deles são ensinos heterodoxos, ou seja, de uma glória diferente. Não é ortodoxo para a reta glória de Deus, mas é heterodoxo, de uma glória diferente, ou seja, visa glorificar muitas vezes aquele que descobriu o movimento por meio de uma suposta revelação. Outro deles assume a autoridade sui generis acima dos outros homens e chegou a dizer que Deus falou em sonhos dizendo: eu te constituí profeta entre as nações. Acha que o mundo inteiro está preocupado com ele e suas doutrinas ao afirmar: por causa de minhas palavras, o mundo inteiro poderá se levantar contra mim. Como os demais adeptos de grupos religiosos heterodoxos, foi acometido do que chamamos de síndrome de perseguição. Não creem na Bíblia, afirmam que a Bíblia foi falsificada e que o original foi destruído pela Igreja Católica. Alegam que nossas versões da Bíblia, até os manuscritos gregos do Novo Testamento, foram adulterados e modificados, e propõem um texto que, segundo eles, seja inspirado, autêntico, que apresente o nome Yehoshua ou Yehoshua HaMashiach,
no lugar de Jesus ou Jesus Cristo. Doutrina dos muçulmanos, que afirmam que a Bíblia foi corrompida, mas que nunca puderam apresentar um exemplar desse suposto texto autêntico e nem quando essa suposta falsificação aconteceu. Antes, o contrário, temos inúmeras e irrefutáveis provas da autenticidade da Bíblia Sagrada. Eles são unicistas, negam a doutrina da Trindade, embora defendam a deidade absoluta de Jesus, como os movimentos da Voz da Verdade, Tabernáculo da Fé, Só Jesus e outros. São sabatistas, defendem a guarda do sábado, como os adventistas do sétimo dia. Desconhecem a doutrina da salvação pela fé em Jesus, pregam que o homem é salvo através do conhecimento do nome Yehoshua. Dispara sua metralhadora giratória contra todas as religiões e principalmente contra as igrejas evangélicas. Apesar de o movimento ser tão novo, outros grupos surgiram dele. Esses dissidentes, que também se identificam como testemunhas de Yehoshua, defendem os mesmos princípios do fundador, indo mais além. Negam a autoridade do Evangelho de Mateus, pois ensinam que tal evangelho é uma invenção da Igreja Católica para apoiar a doutrina de que Jesus é o Filho de Deus. Negando o nascimento virginal de Jesus, alegam que só após a ressurreição é que Jesus tornou-se Filho de Deus. Sobre os nomes Jesus e Yehoshua. Respondendo a essas objeções, devemos esclarecer que o nome Jesus vem do hebraico Yehoshua, Josué, que significa Yahvé ou Jeová é salvação. Depois do cativeiro de Babilônia, o nome Yehoshua passou a ser conhecido também por Yeshua, sua forma abreviada. O fato de ser uma forma abreviada não significa que deixou de ser nome, como eles pregam. O nome aparece no Velho Testamento hebraico como nome alternativo entre Yehoshua e Yeshua. A Septuaginta usou o nome Jesus. O ditongo grego ou se pronuncia U para Yehoshua. Portanto, Jesus é a forma grega do nome Yehoshua ou Yeshua. Isso já foi comentado antes. Agora vamos ver o que eles dizem sobre o anjo de Êxodo capítulo 23, versículos 20 e 21. Afirmam que a pronúncia correta do tetragrama é Yehoshua. Procuram justificar essa, entre aspas, descoberta em Êxodo 23, 20 e 21, que diz: Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Segundo a sua interpretação, esse anjo é Josué, com base na expressão, o meu nome está nele. Como o nome Josué em hebraico é Yehoshua, afirmam que esse é o mesmo nome do Deus de Israel revelado no Velho Testamento, e da mesma forma o nome do Messias, que deve ser invocado por Yehoshua e não por Jesus. O primeiro problema dessa interpretação, para não dizer invenção, é que a pronúncia Yehoshua não comporta no tetragrama as consoantes hebraicas equivalentes a Yud, Re, Vav, Re do nome Jeová ou Yahvé. Basta ver as letras desses dois nomes para se certificar da confusão dessa doutrina. O segundo é que a Bíblia diz que Deus pôs o seu nome sobre os filhos de Israel, sobre o templo de Jerusalém e sobre a cidade santa.
Nem por isso é correto afirmar que os filhos de Israel ou o templo de Jerusalém sejam o mesmo Deus Jeová. Veja Números 6, 27, segundo das Crônicas 7:15. O anjo nesta passagem é um ser sobrenatural que haveria de proteger Israel até a total extinção dos amorreus, heteus, ferezeus, cananeus, heveus e jebuseus. A fortaleza dos jebuseus só foi conquistada por Davi mais de 350 anos depois da morte de Josué. Outros afirmam que esse anjo era Jesus pré-encarnado. Não há consistência bíblica para afirmar que esse anjo seja Josué. Veja Êxodo 23, 23, 2 Samuel 5, 6 a 9. Sobre o número 666, alegam que a expressão Jesus Cristo Filho de Deus equivale ao número 666. Isso para consubstanciar sua teoria de que o nome Jesus é satânico. Antes de tudo, convém salientar que com um pouco de criatividade é possível tomar o nome de qualquer personagem e adaptar com seus títulos selecionados até que se chegue ao número 666. Isso é possível fazer com os nomes dos próprios líderes do movimento Testemunhas de Yehoshua. Quando se quer rotular alguém de 666, há muitas maneiras de fazê-lo. Se não funcionar em caracteres latinos, pode-se usar caracteres hebraicos. Se um título não encaixar, substitui por outro ou adiciona mais um adjetivo. Se mesmo assim não for possível, basta criar cálculos cabalísticos. Outro ponto importante é que não existe na Vulgata Latina a expressão correspondente a Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa construção não é bíblica. A Bíblia ensina inúmeras vezes que Jesus é o Filho de Deus, mas não com essa construção. Colocar essa construção em latim para depois adaptar ao número 666 é um artifício falacioso para atacar o cristianismo bíblico. É verdade que nome próprio não se traduz? Outro argumento deles é que nome próprio não se traduz. Sendo assim, consideram o nome de Jesus uma tradução, e por isso o nome seria seria falso. É verdade que nomes próprios nem sempre são traduzidos, e outras vezes são transliterados conforme a índole de cada língua. Os nomes Eva, Davi e outros que levam a letra Vav, V em hebraico, aparecem como Ewa, Dawid nos textos gregos. No grego moderno, a letra beta, o nosso B na antiguidade hoje é V. Hoje se escreve David para David e Eba para Eva. Há nomes que permanecem inalteráveis em outras línguas, mas não são todos. O nome João, por exemplo, é Yohanan em hebraico, Ioannis em grego, John em inglês, Jean em francês, Giovanni em italiano, Juan em espanhol, Johannes em alemão. Outro exemplo podemos ver no nome de Jacó, que em hebraico é Iacov, em grego Iacobo, Tiago. Na língua francesa é Jacques, em italiano Giacomo ou Giacomo, em inglês Jacob. Há nomes que mudam substancialmente de uma língua para outra. Eleazar em hebraico é Lázaro em grego. Elizabeth é a forma hebraica do nome grego Isabel. Maria é a forma grega do nome Miriam. Baru ou Baruch em hebraico deu origem ao nosso Benedito em português, que significa bendito abençoado.
Os líderes desse movimento procuram fugir dessa realidade e escondem essas informações, apresentando simplesmente os nomes que não sofrem alterações de uma língua para outra. O argumento, portanto, de que o nome que deve ser preservado na forma original em todas as línguas é inconsistente, sem apoio bíblico. Além disso, estão partindo do princípio de que a língua hebraica é sagrada e a salvação do homem depende do conhecimento da palavra hebraica e não da pessoa augusta do Filho de Deus. E isso não é cristianismo. O hebraico é a língua do Velho Testamento, mas a Bíblia não a considera língua sagrada. Ao longo dos séculos, desde os tempos do Velho Testamento até a atualidade, Deus sempre se comunicou com os seus servos na sua língua materna, e não em hebraico. Deus não falou com Adão e Eva nem com Noé em hebraico, pois essa língua é um dos ramos da língua cananita e não existia antes de Abraão. Em que língua Deus falou com o faraó do Egito e com Nabucodonosor, rei de Babilônia? Hebraico? A evidência parece dizer que não. As línguas tidas como sagradas estão estagnadas, como o árabe clássico do Alcorão, o sânscrito, antiga língua da Índia e outras. Se é, pois, sagrada a língua hebraica, logo não se pode acrescentar palavras ao seu vocabulário, e no próprio Velho Testamento hebraico pode ser visto o desenvolvimento dessa língua e o aumento de seu vocabulário. Agora vamos ver sobre o Evangelho de Mateus. Os dissidentes desse movimento, além de negarem a Trindade, recusam aceitar a autoridade do Evangelho de Mateus. A Trindade está em toda a Bíblia e não meramente em Mateus. Na verdade, não são apenas os dissidentes desse movimento que negam o Evangelho de Mateus, pois todos eles negam todo o Novo Testamento e todos os manuscritos gregos, como já vimos anteriormente. Eles recusam o Evangelho de Mateus, chamando-o de Evangelho duvidoso, pois se diz que foi escrito originalmente em hebraico e depois traduzido para o grego. Nessa tradução, segundo eles, o texto foi corrompido. Alegam que é o único dos evangelhos que tem o batismo em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, permissão para o divórcio, salvação pelas obras, substancia o papado e que considera o nascimento virginal de Jesus o cumprimento de Isaías 7,14. Ainda não está confirmado que Mateus escreveu o seu evangelho em hebraico ou aramaico. Apesar dos fortes testemunhos da patrística desde o segundo século, contudo nada há no conteúdo deste evangelho que confirme essa versão. Antes, o contrário, a expressão encontrada nele, que traduzido é Deus conosco, Mateus 1,23, mostra que não haveria necessidade de se traduzir o significado de Emanuel, uma vez que o texto já estava em hebraico. Outro ponto interessante é que há duas formas gregas de se escrever o nome Jerusalém: Hierusólima, grega, e Jerusalém, a hebraica. Mateus usa a forma grega, o que seria estranho para uma obra escrita originalmente em hebraico. Nenhum cristão está autorizado a rejeitar certo livro. Nenhum cristão está autorizado a rejeitar certos livros da Bíblia pelas suas peculiaridades. O fato de Mateus ser o único a registrar a fórmula batismal não significa que o texto seja espúrio.
pois cada livro da Bíblia tem as suas peculiaridades. Marcos foi o único que registrou o moço desnudo que fugiu por ocasião da prisão de Jesus. Lucas foi o único que registrou a origem de João Batista, a infância de Jesus, a parábola do filho pródigo, as passagens do rico e Lázaro e do bom samaritano. João foi o único que registrou o milagre de Caná da Galileia, transformando água em vinho, a ressurreição de Lázaro, o lava-pés, etc. Isso por si só destrói completamente a interpretação das testemunhas de Yehoshua. Negar, portanto, o nascimento virginal de Jesus é negar o próprio cristianismo e considerar o Senhor Jesus igual aos outros homens. O Senhor Jesus veio de Deus e o meio que Deus usou para que seu Filho assumisse a forma humana foi a concepção pelo Espírito Santo e o seu nascimento virginal, de acordo com João 1:14, Lucas 1:35. Na conclusão, é verdade que a maioria dessas seitas unicistas se diz pentecostal. Os católicos carismáticos também se consideram pentecostais. Convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas sobre experiências humanas. Isso porque a emoção caiu com a natureza humana no Éden. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias capítulo 17, versículo 9. Sentimentos, emoções e convicções não são instrumentos para aferir a verdade bíblica. Mesmo que as experiências sejam sobrenaturais, a Bíblia diz que Satanás se transfigura em anjo de luz e seus ministros em ministros de justiça. Portanto, pode oferecer experiências espirituais falsas. Jesus disse que os falsos profetas são reconhecidos pelos frutos e não pelo sobrenatural. Somente a Bíblia é a única fonte de autoridade e as experiências pessoais devem estar de acordo com as Escrituras Sagradas. Amém.